Mano, que entrou. Não entrou ninguém até agora. Online, mas tem que estar dentro. Tá convidando o povo. Já tá filmando a Regina? Já. Eu vou entrar eu mesmo. Eu mesmo, que eu vou ver como é que eu tô no café. Falando as vezes, será que isso aí? Não, não. Gente, ninguém entrou aqui. Gente, credo. Tinha 10 pessoas online. Ninguém entrou. Tchau. Você entrou? Não tá aparecendo aqui, não. A garrafinha tá aqui, pronto. A beleza passa, mas a minha nem começou. Daniel, 27? Por que pôs 27? Eu queria pôr 19, minha mãe. Ai, vai pôr 19. Oi, Leandro. Ó, o que tem? É a única pessoa aqui. Ele é da associação? Ei, Ju, linda. A Ju entrou? Minha gêmea. Entrou, Ju? Ah, então vamos começar. A Resende e a Elisiane também. Ah, você vai ficar falando. Todo mundo aqui, todo mundo assim. Não, o povo da sala tem que entrar. Só começar. Não, o povo da sala tem que entrar. O Miguel entrou. Você vai entrar aqui. A Rolete entrou. Começa, gente. Pede pra mim entrar. Gente, desrespeito com quem já entrou no horário também, né? Não, começa, Giovanna. Começar? Tá bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana. Aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu li. Mas antes a gente vai orar e cantar uma música muito legal, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada pela presença do Senhor. Abençoe, Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração hoje à noite, Senhor. Que o Senhor possa iluminar cada um que está vendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
sobre um livro que eu li, muito legal, ele chama O Curso do Discipulado. O autor dele é Jonas Madureira. Esse livro eu queria fazer até vídeo no YouTube falando desse livro e tal. Aí o objetivo desse livro, gente, era falar o que um discípulo faz, quais são as atitudes que um discípulo deve tomar e o discipulado também, que eu vou explicar mais tarde o que é. Então, tem duas palavras que são chaves neste livro que ele falou muito, que é o discipulado e o discípulo. O significado de discípulo é mais comum, todo mundo deve saber, né? Que é de seguir a Jesus, imitar a Jesus. E o discipulado já tem dois sentidos. O primeiro sentido é que o ato de seguir a Jesus. Seguir, além de imitar, seguir a Jesus. E o outro significado é ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Esses significados, eles têm uma relação entre eles, porque como é que você vai ajudar alguém a conhecer Jesus, sendo que você não tem Jesus? Então, para você discipular alguém, você já tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Voltando para o tema, o custo do discipulado, gente, o que é o custo? O custo é quando você pensa antes de fazer algo no futuro. Por exemplo, se você quer viajar, você tem que calcular os seus custos antes. Tipo, eu vou ficar quantos dias lá, então eu tenho que levar isso de dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro. Isso é calcular o custo que você vai gastar no futuro, né? Mas a gente também tem um custo espiritual. Tem um exemplo que é clássico, mas que ajuda muito a entender isso, que é do ateu como cristão. O que o ateu acredita? O ateu acredita que depois da morte não vai ter nada, né? Aí vai só decompor e é isso. O cristão, o que a gente acredita? A gente acredita que depois da morte a gente vai para o céu, porque a gente crê em Jesus, e tem um inferno. Aí agora vamos calcular os custos, né? Olha, a gente tem, se o ateu tiver certo e a gente estiver errado, os cristãos, depois da morte, a gente vai para o mesmo lugar e não vai acontecer nada. Então, ninguém perde, ninguém ganha nada. Já se o cristão tiver certo e o ateu tiver errado, os que creram em Jesus irão para o céu e os que não vão para o inferno. Então, vai fazer muita diferença. Olha o custo que deu. Diferença deu nada para ninguém. E o do cristão, existe sim o céu e o inferno. Então, isso é calcular o custo antes para o futuro, né? Aí, gente, quando a gente pensa em discípulo de Jesus, significa seguir e imitar Cristo. Mas para isso tem algumas condições que a gente tem que fazer para ser aceitos, para fazer isso fielmente. Aí, a gente lá em Lucas 14-35, fala explicitamente sobre essas três condições em que um discípulo tem que tomar para se tornar verdadeiramente. Aí lá diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Essa grande multidão tinha pessoas de todos os tipos. Tinha aquelas que criam em Jesus, os discípulos. Tinha as pessoas que estavam por curiosidade, porque, vamos ver se Jesus faz um milagre, eu não sei, não sabia o que Jesus fazia. Estavam lá porque queriam julgar Jesus, né? Ou tinha aquelas que podiam estar até com medo, né? Com medo não, podiam estar com dúvidas se seguiriam Jesus ou não. Estavam ainda avaliando o custo, porque naquela época tinha muita perseguição, ou porque a família não ia aceitar, não sei. Então Jesus virou para essa multidão, que tinha muitas pessoas de variadas situações, e falou assim para elas: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dela, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um que vocês não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, esse versículo, o que está falando? Tem 3 condições aqui que Jesus falou pra gente, que se a gente não fizer, a gente não pode seguir ele fielmente, que é o quê? O amor, desapegar e
tomar a nossa cruz. E aqui mostrou, né, falando sobre o custo, porque o rei, como que o rei vai à guerra com o outro, sem calcular primeiro quantos soldados ele tem que levar para vencer. Então, isso é calcular o custo. Então, vamos à primeira condição que Jesus deu pra gente se tornar um discípulo fiel: o amor. O amor tem muitos diferentes tipos de amor. Você pode amar a sua família de um jeito, você pode amar o seu emprego de um jeito, amar a sua mãe de um jeito. Mas o amor que a gente tem por Deus, por Jesus, tem que ser um amor superior a esse, tem que ser um amor bem maior. Por quê? Porque além dessas coisas que a gente ama, ser tudo Deus que deu pra gente, tudo que a gente ama na Terra é passageiro, não vai ficar pra sempre. Então, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa que a gente ame aqui, por quê? Porque quando você ama uma pessoa acima de tudo, vamos falar, eu amo minha mãe acima de tudo, eu amo meu emprego acima de tudo, gente, tudo isso passa e, como eu disse, pessoas falham. Pessoas falham, pessoas te machucam, pessoas te mentem pra você, traem, mas Deus não. Então, se você confiar totalmente em uma pessoa, você vai se ver numa frustração, porque as pessoas vão te machucar, vão te ferir. E quando você confia totalmente em Deus, quando você ama totalmente a Deus, você não vai ter esse tipo de decepção, você não vai ter esse tipo de arrependimento por ter amado incondicionalmente uma pessoa. Então, por isso que eu falo que Jesus tem que ser o nosso maior amor. Por exemplo, neste livro, ele mostrou um exemplo de um homem que morava em um país muçulmano, mas ele conheceu a palavra de Deus. E quando ele conheceu a palavra de Deus, ele ficou numa rua assim, né? Será que eu escolho a minha família, no meu conforto, ou eu escolho o caminho de Jesus? Mas ele decidiu ir para o caminho de Jesus. E por causa disso, ele teve que se desprender da família dele, do emprego, de bens materiais. E ele disse que ele perdeu isso tudo, mas que ele ganhou algo mais importante, que foi o quê? A salvação, que foi a palavra de Jesus. E para alguém fazer isso, gente, tem que ter muito amor por Deus, porque vai deixar o conforto da casa dele, onde ele tinha vivido muitos anos, para seguir alguém que nem é apalpável, só porque você acredita nas palavras dele. Isso você tem que ter um amor muito grande. E isso é o que Jesus pede da gente como discípulo: amar ele acima de todas as coisas materiais. E o outro condição para a gente ser um discípulo de Deus é o sofrimento. O sofrimento pode ser naquelas coisas, sabe aquele país que tem muita perseguição? Muitas pessoas morrem por causa de Jesus. Isso é o quê? O sofrimento que a pessoa está levando, mas é por algo maior, que é a salvação, que é o amor de Cristo. Na nossa realidade, pode ser alguém que olha torto para você, pode ser alguém que perdeu sua amizade, pode ser alguém que faz chacota de você, mas isso, a gente não tem que ver isso como: ai, nossa, eu sou tão coitado de mim, eu não sou igual às outras pessoas. Graças a Deus, sendo igual a outras pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas reconhecem, quando as pessoas tratam a gente diferente por causa do amor de Deus, significa que a gente está levando esse amor de Cristo. Isso é importante. Isso que Deus quer dizer quando se a gente não tomar nossa cruz, a gente não pode ser discípulo. Então, por isso que quando isso acontecer, sabe, não fica triste, porque a gente está fazendo algo para Cristo, que vale a pena, com certeza. E o último custo, a última condição que Deus deu pra gente para ser um discípulo é o do desapego. O desapego, gente, acontece quando você deixa as coisas dessa terra, quando você deixa algumas coisas que você são muito apegadas, pode ser uma pessoa, um filme, um carro, um emprego, e deixa essas coisas para deixar Deus em primeiro lugar. Um versículo que eu vejo que é muito para isso é aquele lá, eu não sei a referência, acho que é Mateus, aquele lá do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse versículo é muito importante, é muito nisso. Por quê? Fala explicitamente que se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, as outras coisas que a gente estava buscando, que a gente quer conquistar, vão ser consequência da gente colocar a prioridade em Deus. Porque, vamos dar um exemplo, se você quer muito emprego, você nem dorme por causa disso, você só pensar nisso, mas aí você conhece Jesus, você coloca todas as suas preocupações na mão dele. É claro que você não vai parar de procurar, porque a gente está fazendo essa parte também. Mas a partir do momento que a gente confia em Deus nisso,
aquilo, Deus dá uma paz no seu coração e se for da vontade dele, ele vai abrir uma porta para você. Então isso faz explicitamente que a gente tira as coisas que nos prendem nessa terra, aquelas coisas que não nos fazem pensar em outra coisa, para pensar em Deus, nas coisas eternas. Igual o Léo falou na outra célula, que quando a gente pega as coisas, coloca as coisas eternas do que as passageiras aqui da terra. Porque nada disso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai passar. Um exemplo que eu tenho, quando eu e minha mãe foi pro médico há uns anos atrás, a gente foi no médico e ele era muito orgulhoso. Então ele era muito apegado às coisas daqui, ao trabalho dele principalmente. Ele estava mostrando o trabalho que ele fazia pra gente e a minha mãe falava assim, nossa, glória a Deus, né? Aí ele falava, não, glória a mim. Então pra gente ver como ele era apegado às coisas dessa terra, ele era muito apegado ao trabalho dele. Mas gente, isso aqui não é eterno. E quando isso tudo passar, ele vai confiar e ele vai dar a glória a quem? Ele tem que ter, e ele é ateu, né? Fala isso, né? Ele é ateu, então ele não conhece o amor de Deus. Por isso ele é muito apegado às coisas da terra. Que a gente tem que colocar, gente, as coisas... Ah, tá. E uma frase que eu gostei muito é essa aqui, ó. Seguir a Jesus é uma decisão que consiste em nos rendermos, nos submetermos e desistirmos da vontade da carne em prol de algo mais valioso, que é a salvação, é a palavra de Deus. E por isso que isso aqui fala que seguir a Deus é uma decisão que a gente faz com o coração aberto, que a gente deixa entrar no nosso coração e ser o centro da nossa vida, ser o centro das nossas vontades, não mais da carne. Um exemplo muito normal disso, né? Vamos supor, um domingo você está querendo descansar, porque você sabe que a semana vai ser puxada, mas você sabe que a vontade de Deus é que você vai no culto, que a vontade de Deus é que você aprenda mais dele. Então você vai deixar essa vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Isso é colocar Deus em prioridade na sua vida. E voltando lá para o discipulado, gente, se a gente fazer essas 3 condições, que é amar Deus acima de tudo, colocar Ele em prioridade e desapegar as coisas da terra e sabe, gente, tomar a nossa cruz, a gente está pronto para discipular pessoas a Cristo, que é ajudar pessoas, mas não só ajudar as pessoas a conseguirem chegar ao amor de Cristo. Também é um modo de viver, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente admira Jesus e quer imitá-lo, a gente vê Jesus como uma pessoa mais perfeita que existe, né, gente? Ele se preocupava com os órfãos, com as viúvas, com as crianças, ele se preocupava com os doentes, e por causa disso a gente admira Jesus. E a partir do momento que a gente admira, a partir do momento que a gente quer ser como Jesus, o nosso modo de viver muda. Por quê? Porque as nossas decisões, as nossas ideias, nossas atitudes vão ser ao redor da vontade de Cristo que tem pra gente. Não é? Porque antes de conhecer Cristo, você pode fazer coisas o quê? Ah, não, eu vou fazer isso porque eu quero. Mas isso você não convia, porque não era certo. Mas a partir do momento que a gente acredita em Deus, a gente muda totalmente nosso modo de viver para quê? Para centrar Jesus na nossa vida. E é isso mesmo. E uma frase que eu vi nesse livro que eu gostei muito era que o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não por quem somos, mas por quem imitamos, que é Cristo. Então as pessoas, quando vão ver você como exemplo, não vão gostar de você, ah não, é aquela menina ali. Né? Não, elas vão olhar você, por quê? Nossa, ela se preocupa com as pessoas, ela quer imitar Cristo principalmente, porque, gente, quando Cristo se torna o centro da nossa vida, como eu disse, tudo muda. E essa mudança que chama a atenção das pessoas. Então, era isso que eu queria falar para vocês, do livro que eu li, tá bom? Aqui, é do livro que eu gostei, chama do Jonas Madureira. E agora eu vou orar para terminar, tá bom? Vou orar para terminar, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo esse tempo que a gente teve, Senhor. Que a gente puder aprender a Tua presença. Abençoa, Pai, que nossos ensinamentos possam estar guardados no nosso coração, que o Senhor deu pra gente, Pai. Que a gente possa botar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por esse vídeo. Convida para o próximo. E segunda que vem vai ter próximo seu, que eu não sei o que vai falar.